vai acelerar a sua queima de gordura, como você vai potencializar o seu processo de emagrecimento com as dicas que eu vou trazer aqui para você, as 3 fases que vão fazer diferença no seu emagrecimento, na sua perda de gordura, para eliminar aquela barriga que tanto te incomoda. Então eu convido você a ficar até o final dessa live, porque o que eu vou trazer aqui eu tenho certeza que você não vai ver de forma gratuita outros profissionais, outros especialistas falando para você, tá bom? Então deixa eu me apresentar, talvez você esteja assistindo essa gravação e você não me conheça, está me conhecendo agora. Eu me chamo Lucas Jajão e sou coach nutricional, sou especialista em emagrecimento, já estou nessa área há mais de 8 anos conseguindo emagrecer centenas de pessoas. E o meu objetivo é ajudar mulheres a emagrecer comendo o que elas gostam. É isso mesmo. Então se você é uma mulher e quer emagrecer sem sofrimento, né, sem deixar de comer alimentos que você gosta, esse meu conteúdo é para você, certo? Então, vamos dar seguimento. Esqueci de avisar que também sou criador do método do treinamento Tríade do Emagrecimento, um treinamento online onde eu desenvolvi todo o meu método e compilei, ajudando pessoas a conseguir emagrecer comendo o que gosta, certo? Vou dar boas-vindas aqui a quem está participando do ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nessa grande live, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar até o final. Infelizmente, ontem, por erros técnicos, né, eu fiz essa live e eu não consegui terminá-la. Eu fui impedido, então isso mostrou que eu tive que novamente trazer esse conteúdo, porque foi um conteúdo muito bom, muito denso em qualidade de conteúdo. Então, sem mais delongas, certo? Eu só quero pedir 2 coisas para você que está assistindo online, para você que está assistindo ao vivo, que é: 1, clica no coração. Se você gostar, se você estiver fazendo sentido o conteúdo que eu estou passando para você, né, no momento que eu estiver da live, se estiver fazendo sentido, estiver agregando valor para você, eu peço, né, se você puder aí apertar esse coração, porque é o termômetro. Quanto mais coração sobe, quanto mais pessoas clicam, né, o algoritmo do Instagram entende que essa live está sendo legal, está sendo bacana, então ele distribui para mais gente. E quanto mais gente vier, melhor. Meu objetivo aqui é ajudar, né, centenas, milhares de pessoas. E eu gostaria que você pudesse me ajudar para eu te ajudar e a gente ajudar outras pessoas, tá? Então, esse é o primeiro. O segundo é: clica no botãozinho aí ao lado da onde você comenta, né? Tem um avião. Talvez você já conheça, né, esse botão. Talvez você já tenha feito isso em outros lugares, outras lives, até com conteúdo. E aperte, clique nesse botão, aperte aí na tela, clica na tela e envia aí para 5 amigos, porque eu tenho certeza que pelo menos um vai ficar, vai reter e vai fazer diferença para ele, certo? Então vamos lá. Hoje eu quero falar para você, né, como você vai acelerar em 10 vezes a queima de gordura. E talvez você esteja aí, né, com um diabinho, né, aquele pensamentozinho que fica aí atrás da sua orelha falando: isso é uma mentira, eu duvido que é possível, né, acelerar 10 vezes a queima de gordura. Se isso fosse bom, eu já teria visto isso em algum lugar, né? Isso aí, enfim, já teria sido falado. Se existisse de fato, né, a gente já saberia. E eu também ficaria com essa dúvida se eu não tivesse visto clientes e alunos meus conseguindo intensificar, acelerar o processo de emagrecimento, diminuindo severamente o seu percentual de gordura, assim como eu, né, já vivenciei na prática, no campo de batalha, um processo onde eu otimizei, eu acelerei, eu de fato enxuguei o meu corpo da gordura que eu tinha em excesso. Então é isso que eu quero trazer para você. E eu convido você a deixar esse diabinho, tirar um pouco esse diabinho, esse pensamento aí que fica impedindo você de aprender. E fique aqui comigo, porque até o final eu tenho certeza que você vai ter mais clareza desse processo e você vai entender ao longo dessa live que é possível, né? E isso não é, de certa forma, falado, porque as pessoas elas ficam em busca do tal milagroso medicamento, do shake, né, do método revolucionário, e acaba não olhando e observando aquilo que é simples e aquilo que realmente faz a diferença. É o que eu vou trazer hoje para você. Então, o que eu quero que você entenda, né, antes da gente dar sequência aqui no como você faz isso,
né? Antes de eu falar o como, eu preciso falar para você entender, né, e começar a fazer sentido, né, o que é de verdade essa queima de gordura, né? Tem muita gente que confunde, tem muita gente que não sabe, talvez você não saiba, talvez você ache que você saiba, mas eu vou falar aqui brevemente, sem muitos termos técnicos, sem me aprofundar, né, na parte científica da coisa, porque não é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer um conhecimento que você tenha clareza, que você entenda, que você saiba mais ou menos como que funciona, porque através desse conhecimento você começa a ver como realmente funciona todo esse processo de acelerar, de queimar gordura, perder barriga. Você vai começar de fato a entender isso de uma melhor forma, certo? Então, primeiramente a gente tem que entender, né, o que é queimar gordura, né? O que é isso? É simplesmente pegar ali um fogo e botar na gordura? O que é, né? O que é isso? Bom, quero que você entenda que o processo de queima de gordura, né, esse termo queimar gordura, é um termo mais padrão, né, mais popular, onde as pessoas entendem que, bom, queimar gordura é você diminuir essa gordura corporal que você tem, né? Falando de uma forma mais técnica, um pouco mais técnica, né? Queimar gordura é igual oxidar a gordura, de fato. Oxidar, você oxida, né? Uma oxidação de gordura, você está queimando essa gordura. Só que, quando a gente fala queimar a gordura, o que geralmente as pessoas pensam? Bom, quero queimar gordura, quero perder gordura, e acha que simplesmente é uma coisa muito simples, de fato, como se fala. Quero queimar gordura e é bom, isso aqui, né? Vou queimar gordura como? Então, a pessoa que é um pouco mais leiga, o que ela deve pensar, né? Bom, eu vou começar a correr, né? Eu estou suando e eu estou queimando gordura. E existem pessoas, eu já vi pessoas falando sobre isso, me perguntando sobre isso, e acreditando que ao fato dela correr, dela suar, ela está queimando a gordura dela. E aí o que acontece? Ela não vê aquela gordura sendo eliminada, né, diminuindo, principalmente da barriga. Quem aí não gosta, não tem um certo necessidade de perder barriga. Talvez você seja essa pessoa e você quer muito eliminar essa barriga e você tenta fazer de tudo e você não vê essa barriga diminuindo, né? E aí você fala, caramba, eu estou suando, eu estou fazendo abdominal, eu estou correndo, eu estou fazendo todos os tipos de atividade e essa barriga não some, né? Por quê? Porque você acha que é simplesmente esse processo que faz você queimar gordura. Só que não é assim, né? A verdade é que quando você queima, oxida essa gordura, antes disso, você precisa passar por um processo de quebra de gordura. Você precisa quebrar essa gordura corporal, né? Essa junção que forma essa gordura, você precisa quebrar em várias partes, né? Quebrar ela ali da célula, enfim, e oxidar, levar ela para o caminho onde ela percorre até ela chegar no processo de oxidação. E como que isso acontece? Se eu falei em quebra, né, você já entendeu, ela precisa ser quebrada. O que é essa quebra? Num termo mais técnico, é o catabolismo. Né? O catabolismo, talvez você já tenha ouvido isso. Catabolismo é tudo aquilo que quebra. Então você precisa quebrar, você precisa entrar num processo catabólico, né? E isso é muito famoso aí, que as pessoas ficam cheias de medo de catabolizar. Se você já ouviu esse termo, comenta aí pra mim. Bota aí, eu já vi, eu já ouvi. As pessoas elas ficam muito com medo, principalmente o pessoal da academia, né? Fica com muito medo de catabolizar, vou perder massa muscular, né? Acha que, sei lá, se ficar sem comer ali 3 horas, ela vai catabolizar e tá perdendo massa muscular. E a questão não é essa. O catabolismo é um processo de quebra, processo de hidrólise, né? E como que você entra nesse catabolismo? Aí é que tá a charada. O catabolismo acontece quando você começa um processo de emagrecimento, você começa um processo de perda de peso. Tudo aquilo que exige um déficit calórico. Então, você precisa entrar num déficit calórico. Você entra como? Quando você consome menos e gasta mais. Você está exigindo o seu corpo a fazer o quê? A utilizar aquela reserva que ele tem, porque você não está dando para ele aquilo que ele precisa. Então você está entrando no déficit calórico. E como que você entra nesse déficit calórico? Através do emagrecimento, através de uma perda de peso, consumindo menos, como eu falei. E aí quando você obriga o seu corpo, né, a utilizar as reservas, o que ele faz?
ele vai lá e quebra. Ele vai lá e depois oxida, ele começa a queimar aquela gordura. Então, é assim que funciona. É isso que é o queimar gordura. Então não é simplesmente você sair correndo aqui, eu já começo a trazer mais clareza no sentido de, bom, se eu preciso estar em déficit calórico, né, para quê? Para começar um processo de quebra, para minha gordura ser quebrada e ser oxidada e ser queimada, né? Não é simplesmente eu correr, não é só isso. Isso pode sim ajudar, desde que você esteja entrando nesse déficit calórico. Não adianta você ficar achando que o fato de estar suando já vai estar queimando a sua gordura. Não, então você aqui já tem mais clareza sobre isso, tá? Então, queima de gordura, oxidação de gordura tem total relação com catabolismo, quebra. Você precisa quebrar essa gordura para você utilizar ela e queimar, né? Enfim. Então, o que acontece, né? Então, dentro, a gente entendendo, a gente aprofundando um pouco mais esse conceito, né? As pessoas elas tendem a se confundir um pouco quando a gente fala sobre isso. E talvez você possa ser essa pessoa. Caramba, Lucas, você falou sobre catabolismo, oxidação de gordura, déficit calórico, emagrecimento. Meu Deus, eu me perdi, né? E queimar gordura é o mesmo que emagrecer. Emagrecer é igual perder peso, né? Me dá uma clareza aí sobre esses pontos, porque ainda está um pouco confuso. Tá bom, beleza. Se a gente for separar aqui um processo, né, a gente está falando de três pontos, né, em comum, que é a perda de peso, né, emagrecimento e queima de gordura. Certo? A gente está falando em 3 pontos que são em comum, né? E existe uma diferença, por exemplo, na perda de peso e no emagrecimento. Uma coisa que muitos acreditam que seja igual. Muitos acreditam que quando estão falando de perda de peso, está se referindo ao emagrecimento. Assim como quando se fala de emagrecimento, está se referindo na perda de peso. Existe uma confusão dentro desses dois termos, né? E no meio está a queima de gordura. A queima de gordura, como eu falei, ela acontece através de um processo de quebra. Guarda isso, anota isso. Queima de gordura acontece através de um processo de quebra, de hidrólise, certo? E aí, esse processo ele acontece através de uma perda de peso ou de um emagrecimento. E por que existe essa diferença? Entenda, existe uma diferença entre os dois. Eu quero que você anote aí para ficar muito mais claro esse seu mapa do que eu estou falando, tá? Então, existe uma diferença entre perda de peso. Perda de peso é o quê? Você perde qualquer coisa. E é por isso que pessoas que simplesmente começam a se alimentar de forma um pouco mais restrita, né, às vezes até mesmo de uma forma mais extrema, né, restringe de forma extrema, começam a perder grande quantidade de peso. Por quê? Porque essa pessoa ela está perdendo água, ela está perdendo massa muscular e ela está perdendo gordura. Então, tudo começa a ser perdido de forma drástica, porque o corpo está utilizando tudo, né? Porque essa pessoa ela está em uma restrição severa, ela está limitando muito as quantidades e a qualidade do alimento. Então ela começa a comer pouco, ela começa a fazer a dieta do chá, a dieta da proteína, enfim, essas dietas da moda. E ela vai lá e perde uma quantidade muito grande de peso, só que tem um problema. Se ela perde água, massa muscular e gordura, ela fica simplesmente magra, ela fica feia, ela fica sem forma, ela fica flácida, com celulite. Meu Deus do céu, fica um horror. E muita gente, na maioria das pessoas, né, que eu vejo, elas, quando emagrecem, quando elas chegam nessa fase, né, dessa perda de peso, elas se olham e elas falam, cara, não era isso que eu queria. Não é assim que eu quero ficar. Eu tô com cara de doente, eu tô mole, né, eu tô flácido, não é assim. E aí é onde elas começam, né, a entender que o emagrecimento é que vai deixar ela do jeito que ela quer. O emagrecimento que vai deixar você do jeito que você quer. Por quê? Porque o emagrecimento, ele é um processo inteligente a ponto de preservar o máximo de massa muscular. O máximo, a gente faz uma dieta ali bem estruturada, uma alimentação bem estruturada que vai te fornecer o que você precisa para minimizar o máximo dessa perda de massa muscular e acelerar a sua queima de gordura, porque é a gordura que você quer eliminar, é a gordura que você quer baixar.
e aí é onde começa um processo onde você começa a modelar o seu corpo, onde você começa a dar forma àquele corpo. E aí é onde você começa a ter traços, onde você começa a ter curvas. Por quê? Porque você está eliminando a gordura como um todo e preservando o pouco, né, talvez que você tenha de massa muscular, ou se você já está num processo ali de treino, enfim, você está otimizando também esse ganho de massa muscular durante aquele processo de emagrecimento. Então você já sabe aqui que tanto na perda de gordura, na perda de peso, quanto no emagrecimento, você vai sim queimar, perder gordura. Porém, no emagrecimento você preserva sua massa muscular. Na perda de peso você simplesmente perde tudo que pode ser tanto com água, gordura e também massa muscular. Então isso já está muito claro, né? Quando você começar, ou quando você for falar, né? Ou quando você for fazer o seu planejamento, você vai falar, olha, eu quero emagrecer. Talvez você vá num nutricionista, talvez você vá aí, né, alguém que vai cuidar de você, você fala, olha, eu quero emagrecer. Não é perder peso, é emagrecer. Eu quero manter o máximo de massa muscular possível. Produção, tem uma pergunta aqui, produção? Vou responder pergunta já já. Eu só não quero perder o time dessa apresentação. Mas se for uma coisa que você quer muito, manda de novo aí, a produção vai me falar aqui, mas vamos lá, só para eu não perder o sentido, né? Porque tem tudo uma relação aqui, se a gente se desvirtuar, pode ficar um pouco confuso. Então, você sabendo que existe essa diferença, né? Eu entro aqui numa questão que hoje eu recebo diariamente, frequentemente pessoas, no meu Instagram hoje eu já recebi 3 perguntas sobre perder barriga, né? E quando fala perder barriga, para mim é gordura, eu quero perder gordura, né? Por quê? Porque tá em evidência em alguma parte do corpo, e de fato a gente tem, né, partes do corpo que a gente acumula mais gordura. Tem pessoas que acumulam mais na parte abdominal, tem pessoas que acumulam mais na parte de trás, da lombar, né, no culote, tem gente que na perna, na bunda, enfim. Tem pessoas que têm mais teor de gordura em lugares do que outras, né? E assim, eu sei o quanto isso incomoda. Dentro da minha trajetória, né, nesse ramo do emagrecimento, do fitness, né, lá no início, lá 8 anos atrás, quando eu comecei, eu era um cara que era gordinho. Eu era um cara que era fofinho, né? Era todo bolinha, eu não sei dizer o que eu era, mas, cara, eu sei que eu era uma pessoa que era incomodada com o corpo que eu tinha. Eu sempre tive apelidos que remetiam ao gordinho, né? Eu sempre sempre fui chamado de gordinho, e isso de uma certa forma me incomodava. Eu tive uma adolescência onde eu sofria esse bullying, vamos falar assim, né? Eu não era aquele cara que era o magrinho, eu era aquele garoto que era o gordinho. E tinha uma coisa que me incomodava muito, principalmente quando eu sentava, pelo amor de Deus, quando eu lembro disso, me traz aqui... É engraçado, né? Não gostaria de passar por aquela fase de novo, porque quando eu sentava, né, e talvez você vai entender o que eu estou falando, mas quando eu sentava, cara, parecia aqui uma gordura que eu costumava chamar que era uma ponchete. Lembra daquela ponchete que eu colocava aqui, né? Você lembra, produção, ponchete? Era moda, né? Moda botar uma ponchete aqui para colocar as coisas. Hoje a gente anda com uma bolsinha, né? Tá na moda aquela bolsinha de lado aqui, mas era ponchete. E eu olhava aquilo ali, eu falava assim, caramba, eu tenho uma ponchete na minha barriga, né? E quando eu sento ela, fica muito em evidência. Inclusive, né, para quem tem gordura aí, as dobras, né? A gente já tem até a linha aqui, uma linha da dobra. Olha que bizarro. E aquilo me incomodava e eu cresci, né? Cresci com aquela dor de que tinha uma gordura localizada, minha barriga ela não era bonita, né? Isso não me fazia não tirar a camisa na minha adolescência, me fazia ter vergonha do corpo que eu tinha. Isso era uma dor para mim. Era uma dor porque, né, não era bonito, a verdade é essa, não é bonito, não é atraente. E quando eu fui crescendo, né, quando eu fui conhecendo esse lado do fitness, do fisiculturismo, eu
olhei e falei assim, eu quero ter uma barriga tanquinho, eu quero perder essa maldita gordura, eu quero fazer o que for que tem que ser feito para eu conseguir ver o meu abdômen trincado. Esse era o meu desejo. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa para chegar naquele objetivo. Portanto, que eu cheguei e falei, olha, agora eu vou começar a malhar, eu vou começar a fazer uma alimentação melhor, e eu comecei a me alimentar melhor, eu tirei, né, aquelas besteiras, eu comecei a comer com mais frequência, tudo aquilo que a gente já sabe. Né? Antigamente, apesar de antigamente não ter tanta informação como tem hoje, isso aí era mais que padrão. Quer começar a emagrecer, elimina o açúcar, elimina o refrigerante. Isso aí já está na cabeça de todo mundo. É isso que você precisa saber. E aí, de fato, eu comecei o meu processo, comecei, enfim, a me adentrar dentro desse mundo, né, a estudar, a colocar em prática, e eu, de fato, demorei praticamente de 5 a 6 anos por aí para conseguir, de fato, eliminar aquela maldita pança que me incomodava. E eu, de fato, demorei 5 a 6 anos. Eu não tenho uma idade certa aqui de quanto tempo foi, mas eu lembro que quando eu olhei para o espelho e vi minha barriga tanquinho, eu fiquei muito feliz. E para isso eu demorei primeiramente anos, né? Foi um processo longo que me exigiu muito esforço, que me exigiu muito tempo, que me exigiu muita energia, onde eu errei, onde eu botei em prática, acertei, eu fui aprendendo. E isso, de uma certa forma, foi me trazendo um pouco de satisfação, porque eu via que o meu corpo estava mudando. Mas o que eu quero trazer para você é que, para eu conseguir isso, eu demorei praticamente 6 anos. E foram 6 anos, é claro que hoje, né, você vai receber aqui um processo. Você não vai precisar passar 6 anos fazendo alguma coisa para você nem saber se aquilo ali vai funcionar. A verdade é essa. Eu estava ali 6 anos testando. E aqui o que eu vou te falar hoje vai te economizar um bocado de tempo, de energia. Então o que eu quero que você pelo menos entenda é que você não vai conseguir mesmo fazendo isso aqui, mesmo acelerando, né, potencializando a sua queima de gordura, você não vai conseguir fazer isso aqui, ó, de um dia para o outro, em 5 dias. Você não vai perder essa barriga em 5 dias. A verdade é essa. Você pode sim economizar aí um bom tempo, você não vai precisar passar 6 anos, mas talvez você consiga eliminar essa barriga fazendo tudo que eu falar aqui para você em 4 meses, em 6 meses, mas é fazendo tudo que eu falar. Tintim por tintim, passo a passo, sem errar, se comprometendo. Aqui eu vou falar 3 passos que vai levar aqui nesses 3 passos 3 meses. Então, se você se desafiar a vivenciar essa realidade, sem furar, se comprometendo, mas se comprometendo mesmo, porque se você está até agora aqui comigo, né, já são 8h34, agora nesse minuto que eu estou gravando essa live, já são meia hora de vídeo, meia hora de aula. Então, se você está até agora aqui, é porque você está se comprometendo em assistir, se comprometendo em pegar esse conteúdo. E eu preciso que você não só fique aqui, porque você já está investindo o seu tempo, mas que você se comprometa em colocar em prática essa informação, esse conteúdo que você está adquirindo. Então, se você, de fato, colocar tudo isso aqui em prática, eu te garanto que nesses 3 meses você vai diminuir drasticamente a quantidade de gordura que você tem. Eu não sei quanto você tem, mas quanto mais você tiver, mais você vai perder. Porque quanto menos a gente tem, mais demorado é o processo de diminuição, e está tudo bem, né? O corpo ele não quer que você fique num percentual baixo. A gente tem um percentual padrão, né? As mulheres ficam em torno de 22 a 24, os homens, se eu não me engano, fica na faixa de 15, né? De 14, naquela faixa ali, enfim. Mas esse é o padrão. Então o seu corpo ele quer ficar nesse padrão. Tá? Então se você estiver muito acima disso, em 3 meses eu garanto para você, fazendo certinho, você vai conseguir chegar ou próximo ou até nesse padrão de percentual. Mas vamos lá. Então, né, sabendo disso, sabendo de que é um processo, né, que vai te exigir um esforço, é um processo que vai te exigir comprometimento, então é um processo que não vai ser da noite para o dia, mas que se você seguir
tudo que eu aprendi, tudo que eu vi que deu certo em 6 anos, eu tenho certeza que você vai fazer isso em muito menos tempo, mas que vai durar pelo menos 3 meses. Tá? Então, antes da gente falar aqui, de fato, da questão física, da questão visual, né, da questão que você quer, caramba, eu quero ver ali meu tanquinho, eu quero ver a minha barriga bonita, eu quero, às vezes não quer nem tanquinho, mas você quer uma barriga que seja menos avantajada, né, que seja aquela barriga que, poxa, você não precisa ficar usando cinta para apertar a sua barriga, você pode usar um vestido, né, mais apertadinho, você pode se vestir de qualquer forma que não vai ficar aquela coisa te incomodando. Então, antes da gente falar disso, eu quero chamar a sua atenção para você enxergar um outro benefício que um baixo percentual de gordura vai te proporcionar. Eu quero chamar a sua atenção para você prestar muito, por isso eu quero chamar a sua atenção aqui, eu quero de fato que você preste atenção agora. Porque quando você começa a olhar para essa parte também do processo, né, não só os benefícios estéticos, que vai aumentar sua autoestima, que vai deixar você mais alegre, mais feliz, mais motivada, mas existe um outro benefício muito, muito mais intenso. Existe um benefício muito que para mim faz muito mais sentido e que lá atrás eu também não via por isso. Lá atrás eu não estava, para ser sincero para você, eu pouco me importava com isso. Eu estava tão disposto a fazer qualquer coisa, passar por qualquer coisa, por qualquer sofrimento, para chegar naquele visual que eu queria, que eu não me importava com isso. Isso me custou um preço muito caro mesmo, porque você não precisa ter grandes sofrimentos para isso. Você não precisa deixar de comer o alimento que você gosta para acelerar em 10 vezes a sua queima de gordura. Você não precisa zerar o carboidrato para isso. Você não precisa deixar de comer um chocolate que você gosta por causa disso. Você não precisa disso. E eu achava que eu precisava cortar o pão, que eu precisava cortar o macarrão, que eu precisava cortar um monte de alimento para eu conseguir ver a minha barriga. Para eu conseguir tirar aquela gordura que tinha na minha barriga. Isso me trouxe um preço muito grande. Então eu quero aqui mostrar para você que existe um benefício tão bom quanto esse, que é como você reage à sua realidade, ao cenário que você vive. Uma pessoa que tem um percentual de gordura alto, e talvez você vai se identificar com o que eu vou falar agora. As pessoas que têm um percentual de gordura alto são pessoas cansadas. São as pessoas que não têm disposição, que sobe ali um conjunto de escada, né? 2 andares de escada, já está com a língua para fora, precisa parar para respirar porque falta ar. São pessoas que não têm resistência, são pessoas que vivem cansadas, que mesmo que fiquem o final de semana inteiro dormindo, elas não conseguem se recuperar. E por que elas não conseguem se recuperar? Porque o corpo, o organismo, clama para diminuir aquele percentual, para tirar aquela gordura que está colocando ele num estado totalmente deletério. Se você não sabe, a gordura que você tem em excesso no seu corpo, ela produz toxinas. O que é isso? Toxinas. Imagina agora você saindo da sua casa, fecha o olho, imagina agora você saindo da sua casa e está uma chuva, né? Tem muitas nuvens escuras, fechadas e está chovendo. E essa água que cai do céu, ela é tóxica. E quanto mais você fica exposto a essa água, quanto mais você fica exposto nessa chuva, mais tóxica, né? mais dor você sente, porque é tóxico. Não sei se você sabe, mas tóxico que é tóxico não é bom. Então você precisa ficar em casa, porque se você sai, você vai sentir dor. É basicamente o seu corpo dentro desse cenário que você vive hoje, cheio de gordura corporal, levando esse excesso de peso. Ele clama, né, como um todo, porque não só em termos orgânicos, dentro de você que está num estado totalmente deletério, mas como você todos os dias carrega, né, esse excesso de peso. Então seja 10 quilos, seja 5 quilos, seja 20 quilos, seja 30 quilos. Todos os dias, quando você levanta e você se movimenta, você está movimentando mais a quantidade de peso que você está acima. E isso é muito exaustivo, né? Imagina só aqui, pegar 10 quilos, colocar nas costas e, cara, passar
com 10 quilos a mais. Tudo bem que eu vou talvez me adaptar, eu vou ter mais condições, né, de carregar esse peso, mas isso vai me trazer um prejuízo no longo prazo, porque o meu corpo ele não está acostumado com isso. Fora os problemas que isso me traz. Tá? Então, quando você começa a eliminar essa gordura, quando você começa a baixar esse percentual, cara, a sua vida muda. A sua vida muda não só em termos estéticos, você fica com mais autoestima, que você se olha no espelho e você gosta, você não foge de foto, você de fato começa a ter uma melhora interna, mas você fica uma pessoa muito mais disposta, você fica uma pessoa muito mais energizada, você fica uma pessoa com vigor, você tem vontade de fazer sexo com seu marido, você tem vontade de fazer as coisas, você consegue brincar com seu filho. Porque você não é mais aquela pessoa cansada, porque você baixou o seu percentual de gordura. E esse é o benefício que mais faz sentido para mim quando eu falo de eliminar gordura, quando eu falo de emagrecimento, quando eu falo de você de fato viver melhor. Quando eu penso em pessoas que estão num quadro totalmente deprimentes, né? Pessoas que estão para baixo e que elas querem emagrecer para ver um número baixar. E por isso que essas pessoas não conseguem, porque elas estão focando naquilo que não faz sentido. Então, é importante você ter clareza disso, é importante você ter atenção e começar a prestar atenção também naquilo que faz sentido, naquilo que faz diferença na sua realidade, que vai fazer você não só ter um corpo mais bonito, como ter uma vida, um dia a dia muito mais ativo, muito mais energético. Então, pense nisso, tá? Pense nisso porque quando a gente fala desses benefícios todos, a gente tem que falar que nada vem de graça. A verdade é essa. Nada vem de graça, né? Para você hoje comprar um medicamento que te promete eliminar 10 quilos, você vai ter que investir dinheiro. Você vai ter que comprar esse medicamento. Se você vê lá um suplemento que promete eliminar, secar a sua barriga, né? Você vai ter que investir nesse suplemento. Você tem que pagar dinheiro nesse suplemento. Então por que você deve investir nisso? Por que você deve, de fato, investir tempo, dinheiro e energia? Porque isso vai te trazer um benefício. E você não tem que focar nas coisas de remédio, de suplemento, porque isso é uma balela. Porque se realmente funcionasse, a gente não teria aí, né, uma grande quantidade de pessoas, por exemplo, fazendo cirurgia bariátrica. A gente não teria uma quantidade de pessoas que já tomaram todos os tipos de suplemento, todos os tipos de remédio e não conseguiram solucionar o problema. Agora, quando você fala em investir num profissional que vai te guiar, quando você fala em investir num curso online, num treinamento online que vai te direcionar, no meu treinamento online, por exemplo, eu dou todo o passo a passo que a pessoa precisa para ela começar a entender, dentro do método que eu ensino dentro do meu treinamento, para ela precisar entender todo o processo de emagrecimento. Desde do iniciozinho até o final, né? E aí ela vai sendo acompanhada dentro daquele processo, onde ela vai entendendo e executando. Mas para isso ela precisa investir tempo, dinheiro e energia. Então nada é de graça. Até mesmo para você hoje ficar gorda, até hoje para você ganhar peso, você vai precisar comer. E você vai ter que investir dinheiro nisso. Você vai ter que pagar para você poder comer. Olha que engraçado, né? As pessoas elas investem para engordar. É legal isso, né? Eu vi isso em algum lugar, numa conversa onde a pessoa falou, cara, eu não quero emagrecer porque se eu emagrecer, eu vou perder todo o investimento que eu fiz para engordar, né? Quantos McDonald's, quantas pizzas eu não gastei aí para me deixar assim? Foi uma brincadeira, mas é verdade. Se você quer emagrecer, você vai ter que investir. Se você quer engordar, você vai ter que investir. Se você quer ficar diabético, você vai ter que investir. Se você quiser ser uma pessoa saudável, você vai ter que investir. E você vai ter que investir tempo, dinheiro e energia. E eu digo uma coisa pra você. Dinheiro você arruma. E outra, quando você começa a emagrecer, o dinheiro ele volta em dobro. Então se você investe hoje, sei lá, R$500 num método, né, num profissional, esse dinheiro vai voltar para você em dobro. Eu falo isso porque eu já tive vários clientes, vários alunos que ao começar um processo de emagrecimento, eles começaram a ter transformações na vida que esse dinheiro voltou. Então, isso eu garanto. Agora, tem uma coisa que você não consegue reconquistar, que é o seu tempo. Talvez você esteja aí agora nos seus 30, 35, 40, 50 anos, né, acima do peso e tentando emagrecer, tentando perder a gordura.
E eu digo uma coisa para você, você não vai conseguir mais voltar aos seus 30 anos, você não vai conseguir mais voltar aos seus 40 anos, você não vai conseguir voltar aos seus 25 anos. Isso já foi. E aí eu faço uma pergunta, até quando você vai ficar jogando o seu tempo fora, engordando? Até quando? Essa é uma pergunta que eu faço porque é preciso refletir. Se você ficar ainda nessa crença de que eu não consigo, eu já tô assim, agora só isso. Olha, eu tenho uma notícia para você. Independente do que você venha fazer futuramente ou agora, seja uma cirurgia bariátrica, seja uma dieta, seja entrar num tratamento de emagrecimento onde você vai tomar medicamento, onde você vai, enfim, seja o que você escolher. Em qualquer um desses você vai ter que pagar um preço. E aqui eu inclusive entro, né, no que vale mais a pena. No que vale mais a pena é que eu posso trazer para você a minha prática atualmente. Eu estou hoje dentro de um hospital, né, cuidando da parte clínica, e o que eu mais vejo hoje são pessoas fazendo bariátrica, principalmente público feminino, onde mulheres nos seus 120 quilos, 110 quilos, até 130 quilos, estão lá, naquela maca, sem um estômago, tomando 20 ml de líquido para passar por esse processo. Um processo no qual você perdeu um órgão. Um processo no qual é extremamente limitante, porque essas pessoas, elas foram emagrecidas, elas não emagreceram. Pessoas no qual estão lá pensando, nossa, como eu quero comer um hambúrguer, nossa, como eu quero comer uma pizza. Mas o corpo dela já não aguenta. O corpo dela já não aceita um monte de coisa. Então, seja você fazer uma bariátrica e seja você emagrecer ou você tomar um medicamento, assim como eu já recebi várias mulheres que tomaram inibidores de apetite, né, fizeram aí fórmulas mágicas passadas por profissionais que prometiam emagrecimento de sucesso, e essas pessoas, em vez de emagrecerem, e de fato emagreceram, por um tempo curto, onde elas reconquistaram mais peso do que elas tinham. Então tudo tem um preço. E hoje o que eu vou mostrar para você é algo que eu já validei em mim, eu já validei nos meus alunos, nos meus clientes, e é algo que, na minha concepção, é o que mais vale a pena. Né? Fazendo uma comparação aqui de um método, né? Posso dizer que é um método, onde eu vou passar para você aqui em 3 fases, entre você saber um método, e eu estou dando isso para você gratuitamente. Né? É claro que dentro desse método a gente pode aprofundar, mas aqui eu teria que levar aqui mais de 3 horas aprofundando isso. E é por isso que eu criei o meu treinamento online, onde eu aprofundo melhor isso, onde eu falo de forma mais íntegra e eu fico no lado a lado, né? Mas existe um método e existe uma cirurgia, onde você elimina, né, um órgão seu, onde você limita, e você vai lá perder os seus 20, 30 quilos talvez, né, num tempo mais rápido, porque você está sendo conduzida a ficar limitada a comer uma certa quantidade, ou você através de um método que talvez vai demorar um pouquinho mais, mas vai te trazer liberdade. Liberdade de você poder comer, olha, eu quero comer aqui um pedaço de chocolate, eu vou conseguir comer. Nossa, eu estou querendo comer mais um pedaço, né? Qual o problema comer 2 pedaços? Nenhum. E você vai ter condições disso. Se você faz uma cirurgia bariátrica, provavelmente você não vai conseguir passar de 1 quadrado, talvez, dependendo do seu caso, você não consiga mais comer nem um pedaço de chocolate sem passar mal, né? No método, você possivelmente vai poder, olha, eu quero tomar aqui, né, um vinho com o meu marido, eu quero tomar uma cerveja com meus amigos, e você vai lá passar tranquilamente, sem passar mal, sem nenhum problema, vai lá aproveitar o seu momento. Já quando você faz uma cirurgia, você fica muito mais limitada. Eu não sei qual é a sua escolha. Eu não sei qual é a sua preferência. Se você pudesse escolher hoje eliminar os seus 20 quilos, seus 10 quilos, eu sinceramente não sei. Mas dentro da minha concepção, eu acho que seguindo um método, e é o que eu vivo hoje, olha, se eu quiser comer aqui um hambúrguer, eu vou comer, né? Se eu quiser comer um pouquinho a mais
de um chocolate, eu vou comer. Se eu quiser hoje largar o aço na comida, eu vou largar. E tem uma coisa que vai acontecer. Eu não vou passar mal, né, igual uma pessoa que não tem um estômago. Eu não vou ficar lá vomitando, eu não vou ficar sofrendo. Talvez eu acorde com 1 quilinho a mais, mas no outro dia já está tudo bem. Então eu tenho liberdade, eu acho que essa palavra é incrível. Liberdade. Liberdade de eu comer o que eu quiser. Claro, seguindo um método, eu tenho um método, eu vivo esse método. Mas eu sei que eu sou liberto, cara. Eu quero comer aqui um hambúrguer, eu vou comer. Se eu quiser comer uma pizza, eu vou comer também. E tá tudo certo. Porque esse método, ele mudou a minha mente. E é isso que eu quero fazer pra você, é isso que eu quero mostrar pra você hoje. Então, dentro desse método, eu já vou começar aqui com você, né? O que você não tem que fazer? O que as pessoas costumam errar? Eu vou falar aqui, antes de falar como você começar, eu preciso pontuar aqui o que você não deve fazer. O que você não deve, né, errar é o que mais as pessoas erram. E o que mais faz as pessoas não conseguirem eliminar gordura. Diminuir a barriga. Que é o quê? Primeiramente, beliscar. Beliscar é o primeiro erro, tá? Segundo, onde as pessoas erram, comer quando desejam determinados alimentos. Então você não tem controle nenhum. Bom, eu estou desejando aqui comer uma pizza inteira, aí você vai lá e come. Você não tem controle sobre isso, porque você não desenvolveu. E aí você começa um processo onde você já tem na primeira semana a vontade de comer um sorvete, você vai e come. Isso compromete totalmente a sua queima de gordura. Outra coisa é você simplesmente começar a se permitir a furar a alimentação. A furar no final de semana, a ficar abrindo brechas ali. Ah, hoje eu vou poder comer, ah, hoje é isso. Eu sempre arrumo uma desculpa para você poder furar a dieta. Então a primeira é beliscar, a segunda é se liberar em qualquer desejo que você tem, e a terceira é se permitir ficar, né? Ah, eu passei a semana toda em dieta e no final de semana aqui eu mereço, né? Você acha que você merece tudo porque você simplesmente está fazendo o mínimo que você tem que fazer. Então esses três são os erros mais comuns, certo? Esses três são os erros mais comuns. E por que esses erros acontecem? Porque o que gera esse gatilho desses erros? Simples. Uma extrema limitação dietética, tanto na parte de quantidade quanto na parte de alimentos, tá? Então a pessoa quer ali perder barriga, o que ela faz? Ela elimina tudo aquilo que ela gosta, ela elimina toda aquela quantidade que talvez ela comesse, né, frequentemente, que era uma quantidade, sei lá, muito grande, né? Porque geralmente a pessoa que está começando, antes de começar um processo de emagrecimento, ela come, ela se alimenta de uma forma aleatória, ela come na quantidade que ela quer, ela come no horário que ela quer, ela come o alimento que ela quer, e geralmente, né, esses alimentos são alimentos extremamente calóricos, que é o que? Hambúrguer, doce, refrigerante, vai, enfim, vivendo e comendo de forma aleatória. Então quando você pega um contexto, né, uma quantidade geral calórica, né, e densidade calórica desse alimento é grande. Então, sei lá, pega uma pessoa que consumia 5.000 calorias, ela vai simplesmente, vou começar um processo aqui de queima de gordura, quero perder minha barriga, e passa a comer 1.000 calorias. Olha a quantidade de redução que ela faz. De 5.000 ela passa para 1.000 calorias. Aí ela quer não ter fome, ela quer não ter vontade, ela quer, enfim, né, viver aquele mar de rosas que é impossível. E aí ela começa a vivenciar um cenário que vai fazer ela beliscar, que vai fazer ela ter mais desejo e que vai fazer ela ficar se permitindo porque de fato ela está sofrendo. Então agora eu quero que você foque exclusivamente numa única coisa. E eu vou anotar aqui essa palavra. Nessa primeira fase, são 3 fases para você acelerar, né, a sua queima de gordura. São 3 fases. Então na primeira fase, você tem que focar exclusivamente na saciedade. Esse é o ponto aqui fundamental. Saciedade, é isso que você tem que focar. Saciedade. A saciedade, ela vai diminuir seus desejos, ela vai eliminar também essa questão de você beliscar.
e ela vai fazer com que você se mantenha sempre na constância. Ela vai te dar sustentabilidade no seu processo. E é isso que vai fazer você ter consistência. É isso que vai fazer você manter a sua alimentação. É isso que vai fazer você dando cada dia um passo em prol do que você busca. Porque quando você não tem saciedade, você está exposto a errar. Você está exposto a furar. Você começa a decair o seu processo, a sua queima de gordura. Então, quando você começa a um processo de emagrecimento, a uma perda de gordura e você começa a beliscar, acabou. Isso aqui não acontece. Acabou. Eu estou falando para você aqui. Se você se permite hoje beliscar 2 coisas no seu dia, isso já aconteceu 3 vezes na semana, 2 vezes, está sendo uma recorrência, pode esquecer. Isso aqui não vai acontecer, você não vai emagrecer. E talvez seja por isso que você não consiga sair daquele peso que você já está há tanto tempo, seja por isso porque você já emagreceu, como eu recebi hoje, e já emagreci, mas a minha barriga não sai. Pode ser isso, tá? Pode ser isso. Então, quando você trabalha a sua saciedade, talvez você se pergunte aí, Lucas, mas como eu faço para trabalhar minha saciedade? É simples, é você comer bem, é você dar ao seu corpo aquilo que ele precisa. E aqui eu não estou falando de quantidade ainda, você tem que comer numa quantidade que você se mantenha saciado. Então, em vez de você, eu vejo muito, não, eu só como um ovo, né? Porque é o que satisfaz. Cara, tenta comer 2. Tenta comer 2 ovos, né? Uma fatia de pão, dá alimento para o seu corpo. Mas eu vou engordar. Faz isso e me fala se você vai engordar. Eu estou até inclusive em busca. Se você souber de uma pessoa que engordou, né? Comendo aí alimentos saudáveis, alimentos naturais, você me manda um direct e me fala. Porque eu até hoje não vi. O que eu vejo, né, mais comum, o que eu mais recebo também, né, são pessoas que ganharam peso, ganharam gordura porque bebiam demais, porque comiam besteira demais, porque atacavam a geladeira e comiam demais. Até hoje eu só vi esse tipo de quadro. Eu ainda não vi uma pessoa que, olha, eu fiquei obesa porque eu comia, né, uma quantidade de arroz e feijão e pão, né, e frango e carne e peixe, ao ponto de me manter sempre saciado, e aí eu engordei. Eu nunca vi. Se você souber de alguém, você me manda um direct, você me mostra, porque eu vou estudar essa pessoa, eu vou fazer questão de acompanhar essa pessoa e tirar ela desse estado. Mas uma coisa que até hoje eu vi é que, através da saciedade, eu e os meus alunos tiveram grandes resultados, mas grandes resultados. Inclusive, um aluno meu de mentoria aí que entrou nessa turma 2 do meu treinamento, falou essa semana para mim, Lucas, eu fui em 2 aniversários e eu não senti aquela vontade que eu tinha. Eu já perdi 1,5 kg, no 1,5 kg não, 1,5 kg foi o outro aluno que eu esqueci o nome dele. Qual é o nome do Cristiano. Cristiano perdeu 1,5 kg, também super saciado, e o outro perdeu 3 quilos em uma semana. Perdeu 3 quilos comendo bem, trazendo saciedade, comendo alimentos que ele gosta, e ele falou, nem parece que é dieta. Eu vou convidar ele para fazer uma live comigo, porque eu gosto que pessoas interajam com pessoas, né? Eu falando aqui só, talvez você possa duvidar, talvez aquele diabinho fica no teu ouvido, e eu vou quebrar esse diabinho no meio aí com, né, provas aí, mas enfim. Então a primeira fase é você simplesmente saciar. Então você trabalha essa saciedade fazendo o quê? Simplesmente ter uma frequência alimentar. Se você come de forma aleatória, você um dia come café da manhã, no outro dia você não come, no outro dia você almoça, no outro dia você não almoça, no outro dia você toma um café da manhã e só vai jantar, simplesmente organize a sua rotina alimentar. Coma de 3 a 4 vezes ao dia, de preferência 4 vezes, onde você tem um café, um almoço, um lanche, uma janta. E aí você vai começar a ter mais frequência de refeições, né? Dentro dessas refeições, foque em alimentos saudáveis. O que é alimentos saudáveis, Lucas? Caramba, não é difícil, alimentos saudáveis. Pão, tapioca, aveia, carne, frango, peixe, ovo, laticínios como um todo, né? Queijo branco, iogurte, leite. Vamos na parte das gorduras. Azeite, oleaginosas, castanhas, amendoim, né? Nozes, amêndoa,
mais o que? Abacate, as frutas como um todo, né? Mais o que? Produção, tem mais alimentos aí? Arroz, feijão, saladas, legumes como um todo. Caramba, isso é saudável. Isso é saudável, não tem mistério. Eu fico recebendo perguntas de pessoas, qual o alimento? Nossa, não foca no alimento, foca em se manter saudável. O que eu vejo de pessoas se preocupando, martirizando aquilo na cabeça, ai meu Deus, mas arroz e feijão vai me engordar, ai eu posso comer isso? Olha, se você não comer sorvete, biscoito, qualquer tipo de biscoito industrializado, açúcar, eu te garanto que refrigerante, que já está entrando nessa parte do açúcar, se você não comer nada que é ultraprocessado e que é rico em açúcar, em carboidrato refinado, gordura hidrogenada e gordura, enfim, industrializada, eu garanto para você que você vai emagrecer com muito mais eficiência, queimando muito mais gordura. Então aqui você tem que focar nisso, comer saudável, tá? E a segunda fase é... Tem pergunta aí, produção? Tem. Segunda fase é o quê? É você começar... Ah, esqueci de uma coisa. Aqui cada fase, ela tem que girar em torno de 30 dias. Então você vai passar 30 dias, né, fazendo cada fase. 30 dias cada fase. Então isso aqui é um processo. Lembra que eu falei? É um processo. 30 dias seguindo nesse padrão. Você seguiu 30 dias, né, você passa para a segunda fase, que é o quê? Que é a contabilização da quantidade. Então você vai contabilizar as quantidades do que você come. Como assim, Lucas, que eu vou contabilizar? Simplesmente você vai pesar. Você vai comprar uma balança, você vai botar lá o seu prato ou tudo que você comer você vai pesar e você vai anotar. Ah, Lucas, mas dá muito trabalho. Bom, se você não quer ter trabalho, então você arruma uma coisa que vai te dar menos trabalho, mas que vai te dar muito mais problema. Essa é a forma que eu descobri mais fácil, mais rápida de você conseguir otimizar, acelerar o seu processo de queima de gordura sem ter os problemas colaterais de que outros métodos, outras formas dão, como remédio que inibe o apetite, como os termogênicos e estimulantes. Então, é um preço que você paga. Lembra que eu falei? Você tem que sempre pagar um preço para o que você for fazer. Se você for tomar um medicamento, você vai ter que, né, pagar um preço X. Se você for tomar um termogênico, você vai pagar um preço Y. Se você for seguir esse método, você vai ter que pagar também um preço. E esse preço, nessa fase, é o que? Contabilizar a quantidade de comida que você está comendo agora. Por quê? Nessa primeira fase, onde você começa a se alimentar melhor, onde você começa a desenvolver uma rotina alimentar, uma frequência alimentar, né, onde você diminui drasticamente o consumo de besteira, começa a acontecer uma coisa mágica. O seu peso desce, você se sente melhor, o seu sono melhora, a sua disposição melhora, as coisas começam a mudar, a sua realidade começa a se tornar uma outra realidade. Isso por quê? Porque você está trabalhando simplesmente sua saciedade. Você vai perceber que você vai ter menos vontade de ficar comendo besteira, você vai ter menos fome, você vai ter mais satisfação em estar seguindo uma alimentação com alimentos que você gosta. Então você vai poder comer um pão, um sanduíche, um iogurte com frutas, né, uma vitamina, sem se preocupar com tudo que você se preocupa hoje. Se vai engordar, se não vai engordar. Por quê? Porque você está seguindo um método. Você está aqui até agora acreditando, né, no que eu tenho para te apresentar. Então, se você está até aqui agora, é porque você está interessada no que eu tenho no que eu estou trazendo aqui. Então, eu acredito que você não vai ficar até agora aqui para você não fazer. Então, se você for fazer, você vai se comprometer a fazer. E se você se comprometer a fazer 100% do que eu estou falando, você vai ver que você vai ter transformação. E nessa transformação, você vai chegar e falar, olha, dentro dessa fase aqui, eu já completei. Completou 30 dias, agora eu vou para a fase que o Lucas falou, contabilizar. E a contabilização, ela vem por quê? Bom, se eu tiver resultado comendo de forma que eu não estou me preocupando com quantidade, bom, agora eu quero ver a quantidade que eu estou comendo, para eu começar a entender o jogo.
Para eu começar a fazer, como que vai fazer sentido isso aqui? Deixa eu entender, deixa eu tirar aqui, né, o pano e entender esse jogo, né, o que acontece aí por trás dos bastidores. Então você vai começar a contabilizar. E aí você vai identificar que talvez de arroz você está comendo 100 gramas, né, de uma fruta você está comendo 70 gramas ou 60 gramas, né? Você vai identificar ali que, sei lá, sua vitamina tem tanto de leite, enfim. Você vai começar a desmembrar em termos quantitativos a sua alimentação. E aí você vai ter lá um plano, né, alimentar na sua cara. Você vai entender que, olha, no café da manhã eu estou comendo 2 ovos com 50 gramas de queijo, estou comendo uma banana, né, que dá 70 gramas de banana. No meu almoço eu estou comendo isso, legal. E aí dentro dessa realidade que você acabou de entrar, que é saber o quanto você come, dentro desse processo aqui, que você já contabilizou, você vai ter a possibilidade de começar a mexer nessa alimentação. Talvez você tenha um dia que você não acorde com tanta fome. Então, para que você vai comer 2 ovos, 70 gramas de banana, 50 gramas de queijo? Para que você vai comer tanto disso se você não está com tanta fome? Aí o que você vai fazer? Você sabendo da quantidade que você come, você vai diminuir. Então você vai diminuir um ovo, você vai comer só um ovo, você vai tirar ali a banana, vai comer um ovo com 50 gramas de queijo. Pronto, é isso que eu vou fazer. Aí você vai lá e você vai anotar, você vai registrar. Então você vai registrar tudo que você vem fazendo. Você pode registrar semanalmente, você pode registrar diariamente, o que for melhor para você. Então dentro desse processo você vai não só aprender, né, a controlar e a direcionar a sua alimentação, como também você vai começar a criar um feeling dentro, né, um feeling com o seu corpo. Como que você responde num dia X, como você responde num dia Y, um dia que você, sei lá, se movimentou demais, num dia que você ficou em casa sem fazer nada. Tudo isso vai começar a ficar mais sensível para você, vai ficar mais claro para você. Por quê? Porque você está seguindo um método, está seguindo um processo. E esse processo você tem que focar exclusivamente em cada um. Você está na primeira fase, você foca só aqui. Não querer pesar aqui. Não é isso. E se você for audaciosa, não, mas eu quero começar logo a melhorar, você vai cair na tentação. E você vai queimar a largada. Escuta o que eu estou falando e você vai ver a transformação que vai acontecer. Se você não seguir exatamente o passo a passo que eu estou trazendo, isso aqui hoje, né, custa aí no mínimo numa mentoria R$2.000. Isso aqui que eu estou passando para você acelerar a sua queima de gordura numa mentoria vale no mínimo R$2.000, esse passo a passo. Então você está recebendo de graça. Então, pelo amor de Deus, pegue isso aqui e faça 100% certo. Então aqui você já criou, né, a sua sensibilidade, o seu feeling com o seu corpo, você já está, né, numa maestria aí com o seu físico, com o seu processo de queima de gordura, já está se sentindo muito melhor, talvez você já esteja até com um corpo bem mais diferente, você está feliz da vida. E aqui é onde a gente entra na nossa terceira fase, que é a fase que eu gosto de falar, inclusive eu dei esse nome ontem, eu gostei desse nome. É a fase da brincadeira. É onde você começa a brincar de fato com os alimentos, com as quantidades de alimento. É aqui onde você começa a fazer um jejum, é aqui onde você começa a diminuir o carboidrato, fazer uma low carb, fazer uma dieta cetogênica, fazer o que você quiser. Mas Lucas, eu já vi que você não é adepto a isso, aquilo, você fala mal disso, daquilo. Não. Dentro desse método, dentro dessa realidade, aqui você já tem condições de fazer uma dieta cetogênica, por exemplo, e entender até onde você pode ir. Aqui você sabe exatamente como começar um processo, como adequar um processo de jejum intermitente, uma estratégia de jejum intermitente na sua atual realidade. Aqui você sabe como adaptar, né, uma dieta low carb. Então aqui você está muito mais preparada para isso. Você já passou por 60 dias
Você já passou por processos, você já entendeu como que o seu corpo reage, como que ele responde, né, a cada estímulo, a cada dia, a cada situação. Então aqui você já pode começar, de fato, a brincar. E aqui é muito legal. Essa fase aqui é onde você começa a entender mais sobre as estratégias, como que elas vão funcionar com você, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Eu, por exemplo, né, já fiz dieta cetogênica, eu já tive alguns resultados, mas eu vi dentro, né, da minha experiência, dos meus anos de prática, eu vi que nada é melhor para mim do que comer carboidrato. Eu já hoje não consigo ficar fazendo esse tipo de dieta cetogênica, né, ficar muito tempo em jejum. Eu vejo que dentro da minha realidade, aquilo que vai me sustentar é aquilo que me dá prazer. Comer carboidrato me dá prazer. Então eu adequei a minha realidade, né, e a cada momento da minha vida eu tenho fases diferentes e eu vou adequando de acordo com as necessidades. Então aqui é onde você realmente começa a acelerar 10 vezes mais a sua queima de gordura. Por quê? Porque você passou por processos. Você induziu o seu corpo a trabalhar de forma muito mais otimizada. Você não fura dieta, você não fica beliscando, você controlou os seus desejos, porque você tem saciedade. E aí depois você começa a ter mais resultados através da quantidade de alimentos que você come. Você já entendeu ali que você tem que estar comendo X, está comendo Y. E se passou na sua cabeça agora, nesse exato momento, como que eu vou controlar, como que eu vou saber a quantidade de comida, de carboidrato, de caloria que eu estou comendo? Se passou na sua cabeça isso por algum momento, ou agora ou antes, quando eu falei, coloca aí para mim, que eu vou te dar aqui 2 aplicativos incríveis que vão te ajudar aí nessa contabilização de macros, de calorias, né? O primeiro que eu uso, eu vou botar aqui em cima que fica mais fácil. Fat Secrets. Talvez você conheça. Esse é um aplicativo que eu uso. Se você não sabe, né, como utilizar, se você tem dúvida, só colocar no YouTube. Lá tem vídeos, tem pessoas explicando. Isso é muito fácil você aprender. Esse é o que eu uso, mas tem outro que eu vou colocar aqui embaixo de vermelho, que eu também já usei. São os 2 aplicativos que contam calorias, contam macros, inclusive na versão paga ele te dá ali já toda a estrutura de uma dieta cetogênica, de uma dieta low carb. Então aqui é o que vai facilitar essa segunda fase para você. Você pesa os seus alimentos e você coloca, né, registra lá 100 gramas de arroz, 80 gramas de feijão, tantas gramas disso, enfim. Você vai ter esse pequeno trabalho, mas que ao longo do tempo você vai começar a entender. Isso aqui, de fato, vai começar a facilitar e otimizar ainda mais os seus resultados. Então, vamos abrir para perguntas. Qual é a pergunta que você tem? Joga aí para mim. Fala, produção. Como evitar a flacidez? Como evitar a flacidez? Incrível essa pergunta. Inclusive, eu estou com uma especialista aqui ao meu lado. Minha produção é especialista em acabar com celulite e flacidez. Mas eu vou falar de uma forma mais na parte alimentar. Se você quiser saber mais como você pode solucionar isso através do treinamento, eu aconselho você a seguir a minha produção, a minha esposa, que ela é especialista nisso, Aline Cardoso Personal. Amanhã tem live, 11 horas, no dia dessa gravação. Aqui, amanhã, sábado, vai ter live. Produção, bota aí o Instagram, o seu Instagram para o pessoal, né, saber aí quem é você, poder te seguir. Mas olha,